Boa noite, Yuri, e a todos que estão conosco aqui no Prime Time. Antes do fim do dia, portanto, o Palácio do Planalto responde ao senador Flávio Bolsonaro. Agora a gente falar um pouquinho sobre o que é o conteúdo dessa nota do Palácio do Planalto, na sequência um pouquinho do que é o bastidor desse texto. Primeiro, sobre conteúdo, a gente tem, como você menciona, o Palácio repudiando a participação de Flávio Bolsonaro, trazendo ali uma série de dados e indicando que essa era uma audiência voltada ao setor privado e que a maior parte das empresas brasileiras e americanas que participaram ali defenderam o Brasil da aplicação das medidas. E aí esse é outro dado importante, indica ainda o Palácio do Planalto que dentre os 34 brasileiros inscritos para participar dessa audiência, Flávio Bolsonaro teria sido o único que não inteiramente defendeu o Brasil da aplicação das medidas. Flávio Bolsonaro teria pedido um adiamento e não um cancelamento das sanções contra o Brasil. Argumento esse que vale a gente mencionar, Flávio Bolsonaro desmentiu, indicou que não seria verdadeiro em uma entrevista a jornalistas logo após essa audiência. Nessa nota ainda a gente vai ter o Palácio do Planalto indicando que Flávio Bolsonaro deveria ter aproveitado essa posição e essa audiência para admitir, de certa forma, que teria sido um dos provocadores dessas sanções contra o Brasil e também de que teria atuado para a possibilidade de subordinar o Pix, nossa ferramenta de pagamento instantâneo, aos interesses norte-americanos. Ainda rebateu uma série de outras falas de Flávio Bolsonaro ao longo desses 5 minutos, no que diz respeito, por exemplo, ao INSS e também ao caso do Banco Master. Portanto, este um compilado do que disse o governo brasileiro, que na sequência ainda indica no finalzinho dessa nota que ao mesmo tempo em que essa audiência acontecia nos Estados Unidos, havia uma reunião entre técnicos do governo brasileiro e do USTR, o representante do comercial dos Estados Unidos, para tratar de tarifaço no âmbito daquele grupo de trabalho estabelecido entre os dois países. E daí eu pego para a gente falar um pouquinho do que é o bastidor dessa nota por parte do Palácio do Planalto. A gente tem o governo brasileiro, Yuri, a gente sabe, bastante pressionado desde o momento que Flávio Bolsonaro indicou que participaria dessa audiência para que desse uma resposta sobre essa sessão que aconteceu no dia de hoje. O Palácio do Planalto decidiu que não participaria, indicando que essa é uma sessão voltada ao setor privado e que já teria um canal voltado ao diálogo com os Estados Unidos, que seria exatamente esse grupo de trabalho, e adotou somente o que é a praxe para esse tipo de sessão. Enviou observadores, funcionários da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos para acompanhar essa sessão. Mas aí vale a gente dizer que havia concomitantemente uma avaliação por parte dos auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que este movimento de Flávio Bolsonaro, assim como outros, seria uma oportunidade para gerar material para tentar colar em Flávio Bolsonaro a imagem de traidor da pátria, a imagem de provocador do tarifaço. E é exatamente isso que a gente vê mais uma vez se concretizando. Da mesma maneira em que a gente viu logo após a carta de Flávio Bolsonaro a Marco Rubio um tweet do presidente Lula e uma série de respostas imediatas, a gente vê nessa nota uma resposta imediata a Flávio Bolsonaro por parte do Palácio do Planalto, sempre nesse sentido, com essa estratégia de tentar colar em Flávio Bolsonaro essa imagem de provocador do tarifaço, baseado o Palácio também em pesquisas internas. Portanto, um pouquinho também do bastidor do que é essa nota publicada na noite de hoje. Muito obrigado, Danilo Moliterno, trazendo informações de todo esse panorama e esse contexto de como foi a divulgação da nota do Palácio do Planalto. Muito obrigado, meu